Olá você, mais uma aula, Biologia, professor Cornélio. Vamos juntos continuarmos vendo detalhes do nosso mecanismo de funcionamento. Obviamente, a parte da biologia que estuda o funcionamento é a fisiologia. E hoje nós vamos ter uma aula muito importante relacionada à fisiologia circulatória. Então, aparelho ou sistema cardiovascular, como é mais utilizado hoje, mas nós vamos dar uma palhinha também na parte comparativa, que ocorre com outros organismos. Eu gosto de usar como sinônimo de sistema cardiovascular ou sistema circulatório, sistema integrador ou sistema de transporte. Por quê? Porque o sistema circulatório ele integra todos os demais sistemas. Então, todos os demais sistemas, direta ou indiretamente, estão associados ao sistema circulatório. Ok? Vamos lá, então, analisar alguns aspectos desse sistema? Me acompanhe. Sistema circulatório, a definição, o cardiovascular, esse sistema é um sistema formado por um conjunto de tubos, que são os vasos, artérias, veias e capilares, e uma única bomba, que é o coração. Então, nós temos tubos e temos o coração. Tá? Quando nós analisamos as funções inerentes ao sistema circulatório, vamos, obviamente, verificar que a maior parte delas está associada ao transporte. Então, por exemplo, transporte de oxigênio para as células do corpo e o recolhimento de gás carbônico, a distribuição, ou seja, o transporte de nutrientes, o recolhimento de excretas, ou seja, o transporte de excretas, no nosso caso, especialmente a ureia, a manutenção do equilíbrio hidrossalino do organismo, o teor de sais no nosso corpo e de água, a distribuição dos hormônios, que são obrigatoriamente conduzidos pelo sangue, da mesma maneira, o transporte de anticorpos, que estão relacionados ao processo de defesa, ou seja, a imunidade do nosso organismo. Outra função interessante inerente ao sistema circulatório é a manutenção da temperatura corporal. Por exemplo, o aumento da temperatura corporal, ele faz com que os nossos vasos dilatem. E se os nossos vasos dilatem, há uma troca de calor mais intensa e, consequentemente, um equilíbrio na temperatura e uma redução na pressão. Agora, a diminuição da temperatura, um ambiente bem frio, faz o contrário. A redução da perda de calor. Consequentemente, a manutenção do equilíbrio. Da mesma maneira, podemos dizer ainda que o sistema circulatório tem um mecanismo de autoajuste, que é a própria coagulação, que ocorre quando há necessidade, relacionado aí sim ao processo de hemorragia. Tá? Nós vamos ter aqui uma diferença substancial entre artéria e veia. Na verdade, nós temos 3 tipos de vasos. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou desenhar para vocês aqui. Imaginem só que aqui nós temos o coração. Tá? Então, imaginem só que do coração parte e chegam vasos. Ok? Então vai acontecer o seguinte, eu tenho um vaso aqui de grosso calibre, ele vai se ramificar, formar outros vasos, e novos vasos, e novos vasos, e assim por diante. E do outro lado, da mesma maneira, ramifica vaso, vaso, mais outros vasos, beleza? E dessa maneira temos uma enorme quantidade de vasos. Vamos imaginar que o sangue faz esse trajeto aqui. Então o sangue vai sair do coração, ele sempre sai por uma artéria. E o sangue sempre chega ao coração através das veias. Sai artéria, chega veias. Então essa artéria ela vai se ramificar em arteríolas. Essas arteríolas vão se ramificar em uma estrutura chamada capilares. Os capilares vão se juntando em vasos um pouco maior, chamados de vênulas. E as vênulas se juntam até formar as veias. Observem que nesse trajeto o sangue não sai do sistema. Essa circulação é conhecida como
circulação fechada. Quem tem circulação fechada? Os vertebrados. Quem tem circulação fechada mais? Os anelídeos e os moluscos cefalópodos. Quem tem circulação aberta? Quando ela é aberta, eu vou fazer um esquema bem pequeno aqui. Vaso, os vasos se ramificam e o sangue é jogado em buracos, em lacunas. Então essa circulação é lacunar ou aberta. Quem tem circulação lacunar ou aberta? Os artrópodos, os moluscos, exceto os cefalópodos, e os urocordados, como a assídia. Então, uma diferença aqui bem interessante. O que pode acontecer aqui? Você deve estar pensando o seguinte. Mas, Cornélio, a artéria aqui, ela vai liberar para o corpo um sangue, que é um sangue arterial, que é um sangue rico em oxigênio. E a veia vai estar jogando de volta um sangue venoso, que é um sangue que é rico em gás carbônico. Como que nesse inteirinho aqui, esses dois sangues não se misturam? Como é que isso acontece? Então eu gostaria que você prestasse atenção, tá? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, um pequeno capilar e vou desenhar para vocês para mostrar isso. Imagine que eu vou fazer esse corte aqui, vou desenhar esse capilar para mostrar como isso acontece. Então vamos voltar aqui um pouquinho. Eu vou usar mais uma página em branco para mostrar para vocês. Então imaginem só aqui esse capilar. Então imaginem só, como nós tínhamos visto há pouco, aqui o sangue é arterial e aqui o sangue é venoso. Sobre esse vaso incidem duas forças. Ó, aqui está o tecido qualquer. Aqui dentro desse sangue tem uma proteína chamada fibrinogênio. Essa proteína, ela torna o sangue hiper. Então ela gera uma pressão para puxar a água para dentro do vaso. Essa pressão para puxar a água para dentro do vaso, nós chamamos de pressão osmótica ou oncótica. Essa pressão aqui, ela sempre, em todo o vaso, ela é de 25 milímetros de Hg. Ela é uma pressão, portanto, desencadeada por essa proteína que é o fibrinogênio. Agora, existe uma pressão contrária. O sangue está querendo sair do vaso. Essa pressão do sangue querer sair do vaso, nós vamos chamar de pressão arterial. A pressão arterial, ela é aqui em média de 40 milímetros de Hg. Ok? Então, o que é que vai acontecer? Aqui, nessa porção arterial, a pressão arterial, ela é maior do que a pressão osmótica. Por quê? 40 é maior do que 25. Quem que vence a luta? Obviamente, a pressão de saída. E as substâncias começam a sair do vaso. O que é que vai acontecer com a pressão arterial aqui? Ela vai diminuindo. Ela chega a 10. Então ela era grande aqui no início e ela passa a ser pequena aqui. Só que a pressão osmótica, eu falei para vocês há pouco, que ela não se altera, porque ela está ligada à presença da proteína fibrinogênio. Então aqui, agora, a pressão arterial, ela passa a ser o quê? Menor do que a pressão osmótica. Ou seja, 10 é menor do que 25. Qual que é a diferença aqui? 15. Então a pressão de fora ela é maior e as substâncias começam a entrar. Então aqui, que tipo de substância pode sair aqui? O oxigênio. Que tipo de substância pode entrar aqui? O gás carbônico. Pode entrar nutrientes, podem sair excretas. Então observe que o sangue que era arterial, ele se converteu em venoso. Ele não se misturou com o venoso.
Então essas trocas, elas ocorrem por diferença entre pressão arterial e pressão osmótica. Essa que é a grande diferença. Esse é o princípio de Starling. Starling disse que ao longo de todo o capilar, a diferença entre a pressão osmótica e a pressão arterial se mantém constante. Ou seja, aqui, ó, 10 menos 25, 15. Agora aqui, 40 menos 25, 15, só que no sentido contrário. 15, 15. Se manteve. Beleza? Isso aqui é algo bem interessante para você ficar atento aí. Agora vamos analisar aqui a artéria e a veia. Você vai observar aqui, primeiramente, que a artéria e a veia tem 3 capas. Tem o epitélio principais. Tem o músculo liso e tem o endotélio. Quando você olha aqui, ó, o epitélio, e aqui também o epitélio, na verdade a espessura é a mesma. Quando você observa o endotélio, a parte bem fininha lá dentro, ela é igual para os dois. Qual é a diferença que você observa aqui? A artéria, ela tem mais músculo, porque ela suporta maiores pressões, porque ela sai do coração. Então, na veia, o que nós vamos ter nas veias? Nas veias nós vamos ter o quê? Uma menor quantidade de músculo. Ela suporta menores pressões, porque a veia, ela sempre chega ao coração. E os capilares, Cornélio? Os capilares, eles só têm aquela capinha chamada endotélio. Eles são usados para trocas, eles são mais finos que um fio de cabelo, para você ter uma ideia. Muito, 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 muito finos. Tá? Então, nós temos uma artéria que normalmente transporta sangue arterial e a veia normalmente sangue venoso. A dica que eu te dou é a seguinte: se aparecer a palavra pulmonar e umbilical, é uma exceção. Artéria pulmonar, sangue venoso. Tá? Agora, artéria umbilical, nós vamos ter o quê? Sangue venoso. Veias pulmonares e veia umbilical, qual é o sangue? Arterial. Repetindo, artéria transporta sangue arterial, normalmente. Veia transporta sangue venoso. As exceções são as seguintes: se aparecer a palavra pulmonar e se aparecer a palavra umbilical, é uma exceção. Então, as veias pulmonares e a veia umbilical, sangue arterial. A artéria pulmonar e as artérias umbilicais, sangue venoso. Outra diferença substancial é que, se você observar aqui, ó, as veias, elas têm válvula, enquanto as artérias não têm. As artérias se contraem para impulsionar o sangue. As veias têm uma pressão muito pequena, mas o sangue tem velocidade. Só que se fechasse uma veia e não tivesse válvula, o sangue ia retornar. Então as válvulas, elas evitam o refluxo. Você imaginou agora, se você tiver uma válvula, uma veia, uma área de válvula, que fez isso daqui, ó, por exemplo. E aí, está aqui a válvula, está aqui a válvula, e quando fechou, o sangue tinha que ir nesse sentido. E aí, aconteceu que tem um problema no vaso, pode ser que o sangue comece a permanecer no local ou de difícil retorno venoso. Esse inchaço aqui, ligado à consistência ruim do vaso, é o que nós chamamos de varizes. E, obviamente, é um processo cirúrgico que tem que ser realizado aí para correção. Ok? Beleza? Então, colocamos aqui as principais diferenças. Outra questão interessante. Quando a circulação, nós já vimos que ela pode ser fechada ou aberta, ela é dupla ou simples. Dupla, quando o sangue no trajeto completo passa 2 vezes pelo coração. Nós vamos encontrar isso em anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Já veremos.
Circulação simples, quando no trajeto completo, o sangue passa uma única vez pelo coração, encontrado em peixes. Circulação completa e incompleta. A circulação ela é completa quando o sangue venoso não se mistura ao sangue arterial. Exemplo, os peixes, as aves e os mamíferos. E a circulação ela é incompleta quando há mistura de sangue venoso e arterial. Tá? Então, quando há mistura de sangue venoso e arterial, acontece isso onde? Em répteis e em anfíbios. Então, completa, não ocorre mistura. Nós vamos encontrar em aves, mamíferos e peixes. E a incompleta, mistura. Então, nós vamos encontrar em anfíbios e répteis. Beleza? Agora, nós queremos avaliar com vocês o coração. Sempre quando você avalia um coração, pensa que está avaliando o meu coração, está olhando para um coração. Então você procura o que é direito e esquerdo. Ó. Então aquilo que estiver à tua direita é a esquerda. E aquilo que estiver à tua esquerda é a direita. E você vai guardar que sempre do lado direito o sangue é venoso. E sempre do lado esquerdo o sangue é arterial. Nós vamos ter do lado direito, olha aqui comigo, 4 vasos. Nós vamos ter do lado direito 3 vasos que são interessantes nós sabermos aqui. Mas vamos primeiro colocar essa bomba muscular aqui para você entender as cavidades. Nós vamos ter o coração com o átrio, aqui é o átrio direito, aqui nós temos o átrio, o ventrículo direito. Aqui nós temos o átrio esquerdo e aqui nós temos o ventrículo esquerdo. Temos 4 cavidades, totalmente separadas, o sangue não se mistura. Do lado direito tem 3 vasos. Nós temos aqui a veia cava superior, que traz sangue da cabeça para o átrio direito. E a veia cava inferior, que traz do restante do corpo um sangue venoso. O sangue venoso passa do átrio direito para o ventrículo direito. No meio do caminho tem uma válvula chamada tricúspide, evitando o retorno do sangue do ventrículo para o átrio quando o ventrículo se contrai. A contração do coração é chamada de sístole. Tá? Então, quando o coração vai contrair, na região do ventrículo, vai acontecer algo mais ou menos assim. Contraiu. O sangue não pode retornar à cavidade anterior. Ele tem que dar continuidade, ele tem que ir para a artéria. Então, na verdade, as válvulas impedem esse retorno. Então, no lado direito, entre o átrio direito e o ventrículo direito, válvula tricúspide. Aí o sangue sai para a artéria pulmonar e encontra aqui a válvula pulmonar. A artéria pulmonar leva o sangue venoso para os pulmões. E lá nos pulmões acontece o fenômeno da hematose. Ou seja, o sangue é convertido em sangue arterial e retorna para o átrio esquerdo através das veias pulmonares. Ele retorna para o átrio esquerdo. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, uma válvula, que é a válvula mitral ou bicúspide. O sangue é impulsionado pelo ventrículo esquerdo para a artéria aorta, a maior artéria do nosso corpo, e é distribuído para todo o corpo. Na saída, existe uma válvula, que é a válvula aórtica. Então, nós temos 4 cavidades, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. 4 válvulas. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, válvula tricúspide. Na saída da artéria pulmonar, válvula pulmonar. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, válvula bicúspide ou mitral. Na saída da artéria aorta, a válvula aórtica. Ok? Então, nós vamos desenhar para vocês agora esse trajeto completo. Vamos imaginar que eu tenho uma hemácia que se encontra no átrio direito.
essa hemácia, ela vai para o ventrículo direito. No meio do caminho, encontrou a válvula tricúspide. Do ventrículo direito foi até os pulmões. Quem é que levou até os pulmões? A artéria pulmonar. E, obviamente, aqui tem uma válvula, que é a válvula pulmonar. Lembrando que desse lado aqui, o sangue é um sangue venoso. Lá nos pulmões acontece um fenômeno de hematose. O sangue venoso, ele passa a se tornar um sangue arterial. Agora, o sangue retorna para o átrio esquerdo através das veias pulmonares. Do átrio esquerdo, ele vai para o ventrículo esquerdo, no meio do caminho, uma válvula, que é a válvula bicúspide ou mitral. Do ventrículo esquerdo para todo o corpo, através da artéria aorta. Obviamente, vamos ter aqui uma válvula, que é a válvula aórtica. Ocorrem as trocas, o sangue retorna ao átrio direito através das veias cavas. Esse é o trajeto completo. Átrio direito, ventrículo direito, pulmões, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, todo o corpo. Beleza? Agora, nós temos um conceito que acaba sendo bastante explorado. A chamada pequena circulação ou pulmonar e a grande circulação sistêmica. A pequena circulação, ela é estabelecida entre o pulmão e o coração. O trajeto é pequeno. O sangue sai do ventrículo direito, pela artéria pulmonar, chega aos pulmões e volta através das veias pulmonares ao átrio ou à aurícula esquerda. Então é um trajeto muito curto. Ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmões, veias pulmonares, átrio esquerdo. Por isso que é pequena circulação. Beleza? Então nós vamos ter aqui a artéria pulmonar transportando sangue venoso e as veias pulmonares, sangue arterial. A grande circulação sistêmica é porque o trajeto é grande. Então nós vamos ter o quê? Ela é estabelecida entre o coração e o corpo. O sangue sai do ventrículo esquerdo, pela artéria aorta vai para todo o corpo, volta pelas veias cavas ao átrio direito. Então a artéria aorta aqui, que saiu do coração, vai transportar sangue arterial. E as veias cavas que retornam ao coração vão transportar um sangue, que é um sangue venoso. Beleza? Então a grande e a pequena circulação, se nós voltarmos no esquema aqui, ó, a pequena circulação, ventrículo direito ao átrio esquerdo, por isso que ela é pequena. A grande circulação, ventrículo esquerdo, todo o corpo e volta para o átrio direito. Por isso que ela é grande circulação. Ok, gente? Beleza? O que mais que é interessante nós destacarmos? Outro detalhe interessante, deixa eu até falar aqui um pouquinho, né? Eu vou desenhar aqui, sobre a pressão arterial. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre o vaso. Tá? Então, que o sangue exerce sobre o vaso. Claro, aqui existe uma pressão atmosférica. Costumo brincar com o meu aluno e mostrar o seguinte, a pressão chamada pressão máxima, ou pressão sistólica, pressão de saída, em média, numa pessoa que goza de boa saúde, é de 120 milímetros de Hg. Tá? E a pressão mínima, a pressão chamada diastólica, tá? Essa pressão é, em média, 80 milímetros de Hg. Ou, se for em centímetros, 12 por 8. A pressão atmosférica a nível do mar é 760 milímetros de Hg. Aí eu pergunto, a pressão atmosférica, ela é maior ou ela é menor que a pressão arterial? Qualquer dúvida, falo para o aluno, você pega, então corta um vaso e verifica. Se o sangue sair, é porque a pressão lá dentro é maior do que a externa. Se o ar entrar, é porque a pressão do ar é maior do que a sanguínea. Claro, gente, que a diferença entre a pressão
atmosférica e a pressão arterial que nós temos que cuidar aqui. Porque, na verdade, a pressão arterial é a pressão do sangue sobre a artéria e a pressão atmosférica sobre o vaso. Então, na verdade, se analisarmos aqui, ó, a pressão máxima ela não é só 120, é mais essa pressão de 760. Ok? E é exatamente a diferença entre a pressão atmosférica e a pressão arterial que nós temos que tomar cuidado aqui. Então, ela vai ser no sentido de jogar o sangue para fora. Então, essa pressão aqui seria de 880 e não de 120. E a pressão atmosférica é 760. Então, 120 é só a diferença que existe. Ok? A pressão sistólica é a pressão de contração. Sístole, contrai. Diástole, relaxa. Sístole, contrai. Diástole, relaxa. Então, vai acontecer o quê? Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Ok? E na sístole, a contração do coração, na diástole é o relaxamento. O que mais que é interessante aqui? Gente, a quantidade de sangue, né, o ventrículo esquerdo ele vai bombear uma quantidade X de sangue. Então nós vamos ter aqui uma coisa chamada débito cardíaco. O débito cardíaco é a quantidade de sangue bombeada por minuto para o corpo pelo ventrículo esquerdo. Uma pessoa que goza de boa saúde, com por volta de 60 kg, em torno mais ou menos de uns 5 litros por minuto de sangue jogado para o corpo. Isso é o débito cardíaco. Se a pessoa tem um débito cardíaco abaixo do normal, ela joga menos sangue. Se ela estiver acima do normal, ela joga mais sangue. Ok? Outro detalhe. Nós já falamos em colesterol, falamos que é um lipídio, uma categoria de lipídio chamado esteroide. Eu falei para vocês que é uma lipoproteína, o LDL, e uma outra lipoproteína, o HDL. Eu falei que o LDL tem uma densidade pequena e o HDL tem uma grande densidade. E comentamos também que o aumento de LDL e uma redução de HDL gera um maior risco de infarto, que seria esse entupimento do vaso pelas placas chamadas ateromas, dificultando a oxigenação do miocárdio. Portanto, esse infarto seria a falência do miocárdio por falta de oxigenação. Obviamente que dá para retirar essa gordura que está ali, pode, por cateterismo, colocando o tal do stent, né? Pode-se fazer também uma ponte substituindo essa região afetada e assim por diante. Aí vem as técnicas para tentar resolver, né, o problema gerado pelo ateroma, gerado aí essa aterosclerose. Vamos lá agora resolvemos alguns exercícios para que nós possamos entender, né, com detalhes aqui esse processo de circulação. Mostrando os conceitos relacionados à pressão, assinale que for correto. O efeito de uma força perpendicular, uma força perpendicular, está aqui a força, perpendicular sobre uma superfície, está aqui a superfície, de área definida, ou é denominada pressão. Dúvida? Pressione o teu braço. Uma força perpendicular sobre o teu braço, não é a pressão que está sendo exercida? Beleza, né, gente? Então aqui, verdadeiro. A pressão máxima que o sangue exerce sobre as paredes internas da artéria é denominada pressão arterial máxima ou pressão sistólica. Verdadeiro. A pressão diastólica corresponde à contração? Não, ao relaxamento. A pressão atmosférica é a pressão exercida pelo ar sobre os corpos na superfície terrestre. Claro, é o peso do ar sobre o corpo. Agora, olha aqui. A pressão manométrica do sangue, ou pressão sanguínea, é a diferença entre a pressão no interior da artéria e a pressão atmosférica do ambiente. Exatamente isso. Beleza? Então, verdadeiro. Então, 16 mais 8 mais 2 mais 1, o somatório aqui seria 27.
O coração humano tem sido alvo de estudos de engenharia para a produção de dispositivos alternativos que ajudem a resolver as dificuldades decorrentes dos transplantes naturais. Embora existam hoje corações artificiais, nenhum deles substitui o original à altura do seu funcionamento. Alguns detalhes mecânicos são fundamentais para o seu perfeito funcionamento. Assim, na construção de um protótipo mais parecido com o coração humano, é necessário considerar que as válvulas devem impedir o retorno do sangue dos ventrículos para os átrios. Claro, a válvula tricúspide impede do ventrículo direito para o átrio direito e a válvula bicúspide do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Verdadeiro. O lado direito deve possuir uma maior capacidade de bombeamento do sangue? Não, gente, o lado direito só manda até o pulmão. Tem que ser o lado esquerdo que manda para todo o corpo. Falso. O lado direito da bomba deve ter a capacidade de aspirar, de entrar o ar, e o esquerdo de impelir. Não, gente. Aspirar é nos átrios, impelem é nos ventrículos. Tem átrio e ventrículo de ambos os lados. Os conectores de entrada e saída devem ser 4, um para cada átrio e um para cada ventrículo. Não, gente. No lado direito nós temos 2 veias cavas e uma artéria pulmonar, 3. No lado esquerdo nós temos 5. 4 veias pulmonares e uma artéria aorta. Portanto, são 8 os conectores. Falso também, ficamos com a letra A. A pressão parcial do gás O2 e do gás CO2 foram medidas em 2 amostras 1 e 2 de sangue colhido simultaneamente de um homem normal. A amostra 1 teve a pressão de O2 104 e de CO2 40. Então, obviamente, essa amostra 1 tem mais oxigênio do que gás carbônico. Essa amostra 1 é arterial. Tá? Agora, enquanto que a amostra 2 teve pressão parcial de 40 de O2 e de 45 de CO2. Então, tem mais CO2. O sangue é venoso. Aí diz assim, em relação ao caso em análise, é correto afirmar que a amostra 1 corresponde ao sangue arterial. Sim, que pode ser obtido na artéria pulmonar? Não, nas veias pulmonares. A amostra 2 corresponde ao sangue venoso? Sim, que pode ter sido obtido nas veias pulmonares? Não, na artéria pulmonar. A amostra 2 pode ter sido obtida de uma artéria pulmonar, que leva sangue do coração ao pulmão, onde a pressão de O2, lá no pulmão, do ar, é menor que a do sangue. Se ela fosse menor, não ia ocorrer as trocas, então não dá. A amostra 1, que é arterial, pode ter sido obtida de veias pulmonares, que chegam ao coração, trazendo o sangue oxigenado, que será usado para irrigar o próprio coração e outros órgãos. Corretíssimo. Obviamente, veias pulmonares transportam para o ventrículo esquerdo um sangue arterial. Obviamente, sangue arterial vai para o ventrículo esquerdo, então do átrio esquerdo foi para o ventrículo esquerdo e daí para todo o corpo e podem retornar pela coronária ao próprio coração. Então, letra D, correta. O coração humano tem sido alvo de estudos de engenharia para a produção de dispositivos alternativos que ajudem a resolver as dificuldades decorrentes dos transplantes naturais. Isso aqui nós já resolvemos, né, gente? Vamos pular. Então, aqui, mais uma. A próxima. A próxima diz assim, aqui, ó. Considere a figura do coração humano abaixo esquematizado. Nele se podem observar os vasos sanguíneos que chegam ao coração e que saem dele. Tá? Aí se pergunta, vamos lá. Sobre a figura apresentada, podem-se fazer todas as afirmações abaixo, exceto. Na circulação pulmonar, o sangue venoso sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar e segue em direção aos pulmões. Obviamente, ventrículo direito vai para os pulmões através da artéria pulmonar e volta para o átrio esquerdo. Verdadeiro. Letra B. Na grande circulação, o sangue arterial sai do ventrículo esquerdo, pela artéria aorta, levando oxigênio a todas as partes do corpo. Também verdadeiro. As veias cavas chegam ao átrio direito do coração, conduzindo sangue venoso recolhido de todo o corpo. Claro, verdadeiro, como nós vimos. Tanto as veias cavas como pulmonares transportam sangue venoso para o coração. Gente, quando tiver a palavra pulmonar, é uma exceção. Então, entre a veia ou as veias pulmonares, o sangue é arterial. Então, falsa essa alternativa.
O esquema a seguir mostra a estrutura de diferentes componentes de um sistema circulatório animal. Então aqui você tem uma artéria e aqui você tem uma veia. Aí diz assim, observando o esquema de acordo com seus conhecimentos, assinale a afirmativa incorreta. O esquema representa um sistema circulatório fechado. Claro, o sangue não sai desse sistema, portanto ele é fechado. Seguindo, a adrenalina pode provocar o relaxamento do músculo liso das artérias. Gente, a adrenalina, quando ela é liberada, ela promove contração e não relaxamento. Portanto, falsa essa alternativa. Seguindo, as válvulas são importantes para direcionar o fluxo sanguíneo para o coração, ou seja, impedir esse retorno venoso, esse refluxo, portanto, verdadeiro. Seguindo, a pressão sanguínea é reduzida drasticamente na rede capilar. Os capilares, a pressão é em torno de 40. Quando sai o sangue do coração, em torno de 120. Portanto, verdadeiro. Então, a alternativa que nós ficamos realmente como falsa é a letra B, porque a adrenalina ela promove contração e não o relaxamento. Tá? Aqui nós encerramos o nosso encontro, essa aula, né? De sistemas cardiovascular ou circulatório. Esperamos que você aproveite bastante essa aula, porque é uma outra aula de um conteúdo importante que tem aparecido com frequência no Enem. Bons estudos a todos.